Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lanzarin aqui para o canal Ciência Exata e hoje nós vamos falar de informática, Banca VUNESP, prova aplicada agora no ano de 2023, ou seja, questões inéditas, questões atuais, então só por isso já vale o seu gostei, seu like, né? E se você for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o botão das notificações para você ficar por dentro das novidades. Nós temos novidades durante toda a semana, todas as semanas, não só de informática, como também português, conhecimentos gerais, raciocínio lógico, matemática e tudo mais aí. Acabou esse vídeo, passa lá no canal do Professor Lanzarin e se inscreve lá também, beleza? Bora para a aula? Então vamos para a nossa primeira questão aqui na prova, uma prova aplicada pela Prefeitura Municipal de Campinas para o cargo de professor de educação básica. Como vocês já viram lá na introdução, uma prova atual, uma prova da VUNESP 2023, e uma questão que tem caído bastante nessa banca nesse ano, né? Uma questão sobre pastas. Quando a gente fala de Windows 10, ela tem cobrado bastante diretório, bastante pastas. Então vamos para a questão. Tem-se a seguinte estrutura de pastas criadas no Microsoft Windows 10, exibida no explorador de arquivos, ambos em sua configuração padrão em dois momentos, antes e depois, sendo que foi executada apenas uma ação entre esses dois momentos. Então a gente tem uma organização de pastas, aí, uma hierarquia antes e depois a gente tem uma hierarquia diferente, são as mesmas pastas, mas vocês conseguem perceber que elas estão diferentes no depois. Assinale a alternativa que indica a ação que foi efetuada para transformar a estrutura de pastas de antes para depois. A alternativa A fala: a pasta controle foi movida para dentro da pasta de arquivos. B, a pasta controle foi movida para fora da pasta temp. As pastas, pasta 1, pasta 2 e pasta 3, apenas foram movidas para dentro da pasta controle. A pasta arquivo foi movida para dentro da pasta controle. E por último, as pastas 1, 2 e 3 foram movidas para dentro da pasta temp, ficando assim no mesmo nível da pasta controle. É complexa, assim, o texto grande, né? Aquele tipo de texto que cansa, mas é uma questão que não tem muito segredo não. Nós temos aqui uma hierarquia de pastas, né? Então, olha só, a pasta que está mais acima de todas aqui, né? A nossa primeira pasta aqui é a temp, tá? E eu sei que dentro da pasta temp tem mais algumas, porque ela tem esse ícone aqui que você consegue, ao clicar nele, mostrar tudo que tem abaixo. Como vocês percebem, arquivo e controle estão aqui no mesmo nível, a gente sabe que a gente tem a pasta temp. Dentro da pasta temp a gente tem a pasta, de um lado, arquivo e do outro, controle. E aqui temos o mesmo sinal, que significa que dentro de arquivos temos essa pasta que também, você percebe que ela não está na mesma hierarquia, tá? Essas pastas 1, 2 e 3 estão dentro da pasta arquivo, como fosse como se nós tivéssemos 3 pastas aqui dentro. Beleza. Só que quando a gente vai para o depois, nós temos uma hierarquia diferente. Por quê? Nós temos a pasta temp. Quando a gente abre ela, a gente tem controle. Quando a gente abre controle, a gente tem arquivo. Quando a gente abre arquivo, a gente tem essas 3 pastas aqui dentro. Ou seja, o que foi feito? Alguém selecionou a pasta arquivo. E quando ela selecionou a pasta arquivo, pegou tudo que estava dentro dela, clicou com o mouse, segurou e jogou dentro de controle, tá? Então, o que acontece? A gente passa a ter o seguinte: pasta temp, pasta controle, pasta arquivo, e dentro dessa pasta arquivo, os 3 que nós tínhamos antes. Então, você consegue perceber que tudo isso aqui que estava no mesmo nível que o controle foi jogado, como eu disse, para dentro de controle. Então, a gente abre controle, nós temos dentro arquivo. Dentro de arquivo nós já tínhamos a pasta 1, 2 e 3. Lembrando que foi feito só uma ação. E é só isso mesmo que precisava, porque quando ele joga a pasta arquivo dentro de controle, todas as pastas que estão dentro de arquivo, pasta 1, pasta 2, pasta 3, vão naturalmente continuar dentro de arquivo que está dentro de controle e forma essa configuração que a gente viu aí em depois, tranquilo? Então a resposta correta, a gente já leu as alternativas, é a alternativa D.
a pasta arquivo foi movida para dentro da pasta controle. Beleza? Ficou clara a explicação? Se não ficou, coloca aqui nos comentários, por favor. Então vamos aqui para a nossa segunda questão. Tem-se o documento a seguir criado no Google Documentos em sua configuração original. Então você vê aí na sua imagem a foto do documento. Este documento, conforme a imagem, possui uma tabela com uma linha e 3 colunas. Na primeira coluna, o texto está sem nenhuma formatação. Na segunda coluna, o texto está formatado em negrito apenas. Na terceira coluna, o texto está formatado em itálico apenas. Com o cursor posicionado no final da palavra Campinas, o usuário pressionou Tab, criando assim uma nova linha na tabela, ainda com 3 colunas. Com o cursor agora na primeira coluna da segunda linha, o usuário clicou no ícone sublinhado. Ao digitar uma palavra, ela estará formatada como itálico apenas, itálico, negrito e sublinhado, sublinhado apenas, sem nenhuma formatação, e itálico e negrito. Bom, uma coisa que eu quero lembrar é que essa questão, citada aqui como criada no Google Documentos, a resolução dela também serve para o Microsoft Word na sua configuração padrão, beleza? O que eu quero dizer? Olha, aqui na questão falou, temos uma linha, tá? Para quem não sabe, essa, tá, igual na sua linha do caderno, essa orientação horizontal aqui é a linha, e nós temos aqui 3 colunas, né? Que está referente à orientação vertical aqui. Primeira coluna, a palavra prefeitura sem nenhuma formatação. Segunda coluna, municipal apenas com negrito. E terceira coluna, a palavra Campinas apenas com itálico. Então, nós temos aqui o cursor. Ao se clicar em Tab, por estar na última célula e no final da palavra, ou seja, não tem mais para onde ir, vai fazer o quê? Vai criar aqui embaixo uma nova coluna, tá? No Google Documentos é assim. E no Word também seria a mesma coisa. Então, cria-se uma segunda coluna aqui. Acabei fazendo ela muito pequenininha, tá? Teria o mesmo tamanho da de cima. E essa segunda coluna ela vai ter exatamente a mesma formatação da coluna anterior. Então, ela vai ter 3 colunas e a mesma formatação. Então, dando sequência aqui, ó, com o cursor na primeira coluna da segunda linha, ou seja, aqui, o usuário clicou no ícone sublinhado. Ao digitar uma palavra, ela estará formatada como? Bom, se ele não tivesse feito nada, na primeira coluna nós teríamos uma palavra escrita sem formatação nenhuma, porque é assim que está na coluna anterior a essa que foi criada. Na segunda coluna nós teríamos uma palavra escrita com negrito e na terceira com itálico. Não tinha formatação nenhuma e ele clicou sublinhado. Então, aonde não tinha nada, ele colocou o sublinhado, essa palavra vai ser sublinhada. Então, a resposta certa é a alternativa C, sublinhado apenas. Com o cursor agora na primeira coluna da segunda linha, o usuário clicou no ícone sublinhado. Ao digitar uma palavra, ela estará formatada como sublinhado apenas. Vamos dar uma olhada nisso. Não vai ser no Google Documentos, não. Vai ser no Word, beleza? Então, pessoal, como eu havia falado, nós vamos resolver essa questão no Word. Deixar bem claro que ela resolve tanto Google Documentos quanto no Word, tá? Olha só, temos aqui uma tabela, né? Exatamente como na questão. Uma linha, 3 colunas. Olha lá, o cursor na primeira coluna, no final da palavra prefeitura, ao clicar em Tab, vai pular para a segunda coluna. Olha lá, e selecionou municipal. Ao clicar Tab de novo, selecionou toda a palavra de Campinas, ok? Então, o cursor, quando ele está numa célula e você clica Tab, pula para outra. Como nós temos uma palavra dentro, fez o quê? Pulou para outra, mas selecionando todo o texto dentro. Na questão, a gente parte daqui. O cursor estava no final da palavra Campinas. Não estava a palavra Campinas selecionada. Está exatamente como eu estou te mostrando aí na sua tela. O cursorzinho lá, no final
na palavra Campinas. Apertou Tab, vai acontecer o quê? Olha lá. Criou uma nova coluna. Beleza? E como eu disse, essa segunda coluna, ela tem a mesma configuração da primeira. Não porque é a primeira. Tá? Se essa coluna tivesse 5, se essa tabela tivesse 5 linhas, né, e lá na quinta linha você tivesse clicado no Tab, criaria uma sexta e essa sexta teria a mesma configuração que a linha anterior. Então a 2 tem a mesma configuração, mesma formatação da linha anterior, que é a 1. Então se eu escrever prefeitura aqui, ela vai vir sem formatação nenhuma. Beleza? Se eu pular para municipal, para a segunda coluna, escrever municipal, olha lá, vai vir com a configuração que estava exatamente igual a de cima, negrito. E se eu pulo para a última lá, você já viu que o cursor ficou itálico, escrever Campinas aqui, não vou terminar, vai vir com itálico também. Bom, na questão não fazia isso tudo, né? Simplesmente o nosso usuário clicou Tab, veio aqui, clicou em sublinhado e escreveu uma palavra qualquer. Em esse exato. Qual é a configuração? Sublinhado apenas. Por quê? Pô, a gente tinha a primeira coluna, vai copiar a primeira coluna da linha anterior, sem formatação nenhuma. A gente colocou apenas sublinhado, então vai ter apenas sublinhado. Então vamos aqui para a nossa última questão da aula de hoje. João precisa enviar uma mensagem de correio eletrônico usando os serviços de e-mail em sua configuração padrão para Ricardo, Joel e Luciana. No entanto, João precisa que Ricardo saiba que Joel também recebeu a mensagem, mas que Ricardo não saiba que Luciana também recebeu. Igualmente, João não deve saber que Luciana irá receber a mensagem. Considerando essa necessidade, assinale a alternativa que apresenta corretamente as características de envio da mensagem. E aí nós temos alternativas como de padrão de A até E, com os campos D para, com cópia e com cópia oculta. Então vamos falar um pouco de cada um deles. Bom, o D, bastante intuitivo, né? Ele vai ser o quê? O campo D, quem recebeu o e-mail vai ver lá de quem que recebeu. Nós estamos falando aqui de João, né? João que vai enviar o e-mail para todo mundo. O para é para quem vai o e-mail, mas não quer dizer que a pessoa só recebe o e-mail se ela estiver no campo para. Porque quem estiver no campo com cópia, também recebe, e todos envolvidos, todos que recebem o e-mail estão aqui no campo para ou com cópia, sabe que aquela pessoa, né, do com cópia, aqui são 2 Cs, né, recebeu o e-mail, beleza? Então, João está enviando uma mensagem para, né, para aquela pessoa, a mensagem é para você, mas tal pessoa que está em com cópia está sabendo que você recebeu, está vendo, está lendo o e-mail e você também está vendo que ela está em cópia. E depois nós temos aqui uma ferramenta aqui, ó, um outro campo que é o com cópia oculta, que essa pessoa vai receber o e-mail, porém nem quem está em para, nem quem está em com cópia percebe que essa pessoa recebeu o e-mail. Então, para começo de conversa, isso seria o suficiente para a gente resolver a nossa questão. Por quê? Porque olha só, Ricardo, ele não precisa saber, né, não deve saber que Luciana recebeu a mensagem. E Joel também não deve receber. Então a gente já sabe que é de João. Bom, se ninguém pode ver a Luciana, nem o Ricardo, nem o Joel, a Luciana só tem uma opção para ela, ficar no com cópia oculta, tá? Porque dessa forma ela recebe o e-mail e ninguém vê que ela recebeu. E ao olhar as nossas alternativas, a gente vê que a única opção onde Luciana foi colocada com cópia oculta é a alternativa A. E está corretíssima, porque olha só, João precisa enviar uma mensagem de correio eletrônico usando o serviço de e-mail. Então quem vai enviar? De quem? De João. Para Ricardo, Joel e Luciana. Cuidado, a mensagem vai para esses caras, não quer dizer que tem que estar no campo para. Muita calma nessa hora, tá? No entanto, a gente precisa ler a questão até o final. No entanto, João precisa que Ricardo saiba que Joel recebeu a mensagem. Poxa, acabamos de ver que a mensagem é para o Ricardo.
E ele só precisa saber que o Joel recebeu a mensagem. Ó, Ricardo, tá recebendo essa mensagem aqui, ó, e nós estamos querendo falar o seguinte, o Joel tá aqui, ó, tá em cópia. Aí tanto Ricardo quanto o Joel não precisam saber que Luciana está em cópia, então eu coloco aqui com cópia oculta. Então tá aqui, nem o Ricardo sabe que Luciana tá aqui, nem o Joel sabe que tá aqui, veio de João, foi para Ricardo, Ricardo sabe que tá aqui Joel lendo a mensagem. Tranquilo? Então, resposta correta, alternativa A. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que não tenha ficado dúvidas. Se ficou dúvidas, põe aqui nos comentários. Críticas, elogios, sugestões, só escrever aqui no comentário. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o botão das notificações. E agora que acabou esse vídeo, você pode passar lá no meu canal, o canal do Professor Lanzarin, e se inscrever lá também. Beleza? Até a próxima!